Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão acerca do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nós estamos no número 54. Deus não somente constituiu uma inimizade, mas inimizades, uma entre Maria e o demônio, e outra entre a descendência da Virgem e a descendência de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não podem querer-se bem entre si e nem pode haver qualquer entendimento. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, que é tudo a mesma coisa, sempre perseguiram e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como um dia Caim e Esaú, figuras de réprobos, perseguiram os seus respectivos irmãos, Abel e Jacó, figuras dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre aquele orgulhoso, e a vitória será tão grande que chegará a esmagar-lhe a cabeça, fonte do seu orgulho. Ela porá sempre a nu a sua malícia de serpente e porá a descoberto as suas tramas infernais. Dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra a sua pata cruel. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em contrapartida, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagarão com a humildade do seu calcanhar e em união com Maria a cabeça do demônio e farão triunfar Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ama o pecador. E se assim podemos dizer, né? Odeia o pecado. Eu falo se assim podemos dizer, porque é difícil entender que Deus traz em si esse sentimento tão pejorativo de ódio. Mas Deus não aprova, não concorda, não aceita e nem quer o pecado. Um ato de liberdade da parte dele, porque ele sabe que o pecado ele dilacera a alma humana. O pecado maltrata, humilha, joga no chão todas as pessoas que se deixam vencer e levar por ele. Assim sendo, Deus ele trava uma batalha constante contra o pecado. Já fez muito, né? Mandando o seu Filho divino para nos libertar do pecado. Mas Deus Nosso Senhor não pode, em hipótese nenhuma, tirar de nós a possibilidade da liberdade. Assim sendo, Deus trava uma batalha que depende muito de cada um de nós.
Nós precisamos, assim como Maria, fazermos opção pela nossa salvação. Precisamos, assim como Maria, escolhermos viver a graça que por Eva tínhamos perdido, dentro de nossa própria liberdade, dentro daquilo que nós mesmos podemos assumir. Não dá para a gente viver naquela postura de quem quer aproveitar tudo do jeito que nos é oferecido. Não. Maria abriu mão de muitas coisas e por isso Deus a colocou em um grau muito elevado, se tornando assim nossa companheira, corredentora. Ela nos ajuda a vencermos também os embustes do maligno. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que cada um de nós saiba bem, né, distinguir a nossa liberdade, dentro de nossa liberdade, para podermos viver bem os valores propostos por Deus. O que não pode é a gente se deixar levar, é a gente querer viver as duas experiências. Não dá, não tem jeito. A batalha de Deus contra o mal, enquanto existir seres humanos, enquanto existir o amor de sua vida, ela vai perseverar. E Maria soma-se, une-se a Deus Nosso Senhor na luta perpétua contra o mal, na defesa dos seus filhos muito amados. Então, esse ódio de Deus pelo pecado não é um sentimento, como muitos talvez podem entender, mas esse ódio do pecado é uma opção pela vida que Deus Nosso Senhor faz na atitude de proteger, de cuidar, de amparar todos os seus filhos muito amados. Salve Maria!